Bom, pessoal, vamos lá. Essa é a primeira aula realmente da nossa matéria, tá? Primeira aula de conteúdo. Então vamos lá, vamos começar. Conceitos básicos de cinemática. Passa, pronto. Então vamos lá. Começar com algumas definições, tá? O que é um mecanismo, né? Um mecanismo é uma parte de uma máquina, tá? De um projeto de uma máquina, onde você está preocupado com a cinemática, né? Um projeto de um mecanismo, né? Está preocupado com a relação cinemática entre os diversos itens para você construir, automatizar alguma máquina, tá? Fazer algum movimento prescrito. Que é a base do projeto cinemático, que é definido como as bases e necessidades de movimento do sistema, não levando em consideração a força e resistência dos equipamentos, tá? A gente só está preocupado com o movimento. Mecanismo de projeto cinemático, a gente está preocupado em atender a uma determinada trajetória, uma determinada velocidade ao longo do tempo por algum ponto ou parte ou de um sistema maior, tá? Parando para pensar agora como um projeto mecânico como um todo, tá? Um projeto mecânico completo, né? A gente tem uma ideia. A gente quer fazer uma determinada tarefa. Então a gente sabe que o nosso sistema vai ter que, por exemplo, o bloquinho vai ter que se deslocar ao longo dessa trajetória. Tá, se eu sei que ele tem que se deslocar ao longo dessa trajetória, a cinemática dele é essa, o mecanismo tem que ser assim. Ponto. Definir a cinemática. Tá, quais são as forças envolvidas? Você resolve a dinâmica daquele mecanismo suposto, idealizado, e vê se calcula as forças envolvidas. Por enquanto, a gente está no mundo das ideias. Tudo é possível, tudo é viável. Aí, feita a dinâmica, você já pode passar para a parte de especificação de equipamentos, né? Itens. Você tem que. Motor, vai especificar o motor que vai acionar por exemplo, uma manivela, você vai especificar um atuador pneumático para fazer algum movimento translacional, tá? Um pistão para fazer um movimento de volta. E aí você vai ver que no mercado não existe exatamente aquele que você precisa. Ou então você tem uma curva de torque que nenhum motor vai te dar. Aí você para, analisa o seu projeto real, simula o seu mecanismo com as limitações do mundo real, dos equipamentos do mundo real, inclui mais essa limitação e vê como é que fica. Se atende ou não atende. Se não atender, que modificações eu tenho que fazer para atender? E aí realimenta o ciclo. Volta para o projeto cinemático, para o projeto do mecanismo. E também tem a outra vertente, da resistência de materiais. Dado que o esforço de tração em uma determinada haste vai ser de tal forma, o ideal é que o perfil dela seja o perfil em I, por exemplo, e feito de tal material. Aí você especifica o material, você especifica que já está trabalhando com uma massa. Mas aí mudou um pouco a massa, vai mexer na dinâmica? Refaz a dinâmica, verifica a dinâmica. Então todas as etapas do ciclo elas se comunicam entre si, tá? Mas a primeira delas é o projeto cinemático. Aqui alguns exemplos dos mecanismos que a gente vai estudar, né? São os mecanismos de manivela, que a gente chama de lever mechanisms, né? Que são os de acionamento tradicional. Então aqui você tem uma prensa, conforme essa manivela vai girando, não gira nenhuma volta completa, vai amassando aqui embaixo. Aqui o tradicional, 4 barras, tá? E percebam, né? Isso aqui nada mais é do que um biela manivela, tá? Biela manivela na vertical. Aqui embaixo você tem um cane, tá? E aqui embaixo você tem um trem de engrenagens. Com engrenagens cilíndricas e dentes retos. Tá? Dente reto. Que é reto aqui. Tá, vamos lá. O que é um mecanismo? Né? Lá a gente estava falando de projeto. O que é um mecanismo?
O mecanismo é a combinação de corpos, se juntam esses corpos através de juntas, de tal forma que você consegue um movimento relativo entre os corpos desejado. O que é uma máquina? É um conjunto de mecanismos onde você vai transmitir a força de uma fonte até a saída, através de um movimento desejado, tá? Superando resistências internas, obviamente. E uma cadeia cinemática. A cadeia cinemática é um conjunto de elos e juntas, tá? Para você gerar uma saída controlada para uma dada entrada. Tá, análise cinemática. Análise cinemática você tem como objetivo saber posição, velocidade e aceleração de cada elo de todo o seu mecanismo. Na análise dinâmica, você está preocupado com a causalidade, força, movimento, força, aceleração, ou força decorrente disso, posição. Tá? Mas você está com essa relação causalidade. Tá? Enquanto na cinemática é só relação geometria, posição, variações de posição. Tá? E a dinâmica inversa, na verdade, é um ramo bem forte agora da dinâmica, né? É dado o movimento que eu quero, quais são as forças que eu vou obter. A análise direta da dinâmica é aplica uma força, qual é a aceleração. A análise inversa é quero fazer esse movimento, quero fazer com essa velocidade, quero fazer com essa aceleração. Qual tem que ser a força que me atende esse requisito, tá? E aí você junta as equações da cinemática com as equações da dinâmica e resolve um problema único, acoplado, para tentar chegar nessa conclusão. A gente vai fazer isso bastante em dinâmica. Tá? E síntese cinemática é o processo para você descobrir qual tem que ser a geometria do seu mecanismo para você obter o movimento desejado. Tá? Existem três formas de transmissão de movimento. Contato puro, tá? Um bloquinho empurra o outro. Elo intermediário, se você tem uma haste entre dois blocos, conforme essa haste se desloca, ela puxa a outra, porque ela tem um comprimento constante. E conectores flexíveis, que são as correias, as faixas, as cintas, tá? Que são utilizadas em transmissão de movimento, principalmente circular, movimento de rotação, né? Classificação dos elos, juntas e cadeias, tá? Um elo, né, que é um corpo do seu mecanismo, ele pode ser classificado quanto ao número de nós. O que é um nó? O nó são os pontos de conexão com outros corpos. Então, binário tem 2 pontos, terciário tem 3 pontos, quaternário tem 4 pontos de conexão. Ou seja, um elo binário está conectado a 2 corpos. Um elo terciário se conecta a 3 corpos. Um elo quaternário se conecta a 4 corpos. Tá, as juntas, ou pares cinemáticos, são a conexão entre 2 ou mais elos através dos seus nós. Elas podem ser classificadas como a forma de contato, superiores ou inferiores. Juntas inferiores só permitem um grau de liberdade relativo. Por exemplo, uma junta de rotação é um pino. Quando você pega 2 barras e coloca um pino, o único movimento relativo é a rotação. Tá? E pensa relativo. O sistema todo pode transladar x, y, z, mas o único movimento relativo, você não tem translação relativa, porque o pino não deixa essa barra se deslocar para cá e para cá, só nem para cá. Tá? Isso que está no plano, né? Mais fácil. O único movimento que tem é a rotação relativa, tá? Pares superiores permitem mais um grau de liberdade. Por exemplo, você modelar, tá? Um bloco deslizando no plano. A única restrição dele é que z é igual a zero. O bloco está aqui no plano, ele pode andar em x ou em y. Z é zero. Eu posso modelar isso como uma junta superior. Tá? Número de graus de liberdade. Quantos graus de liberdade você possui na junta? Possui um grau de liberdade, 2 graus de liberdade. Tipo de fechamento, se é por força ou por forma. Então, o que quer dizer isso? Uma junta com tipo de fechamento por força
é porque eu tenho que aplicar alguma força para manter a junta coesa, para não ter desprendimento dos corpos dos elos na junta. Uma junta com tipo de fechamento por forma, a própria geometria da junta não permite o deslocamento relativo. Por exemplo, uma junta muito comum em mecanismo espacial, tá, é a junta esférica, que é o famoso pino bola de carro. Né? Você tem um copo, que é uma esfera, uma casca esférica, né, cortada, e que ela é um pouquinho maior do que o hemisfério. Né? Quando você pega uma bola e encaixa por pressão, a própria junta não deixa com que o, o pino saia da bola, saia do hemisfériozinho da casca. Só permite, obviamente, o giro, só permite a rotação. Você trava 3 graus de liberdade da junta, que são os deslocamentos relativos de translação. Tá? Isso é o fechamento por forma. Tá? Você não tem nenhuma força atuando, uma força externa atuando, para manter isso. A própria junta já te dá esse travamento. E a ordem da junta, que é o número de elos unidos pela junta. Geralmente as juntas, tá, unem 2 corpos, mas elas podem unir mais de um corpo, mais de 2 elos. Tá? Vamos lá, isso conceito de mobilidade, né? O que é mobilidade? Mobilidade é o número de graus de liberdade. Tá? O que é o número de graus de liberdade? O número de graus de liberdade é igual ao menor número de coordenadas independentes para descrever a posição que eu preciso usar para descrever a posição a posição de cada junta do mecanismo. Então, se eu tenho um mecanismo com 10 juntas, mas se eu definir o ângulo de uma junta em relação ao referencial, eu amarro todas as outras, isso quer dizer que o meu mecanismo possui 1 grau de liberdade. Tá? E aí surge duas coisas importantes, né? O que é uma coordenada independente? Aí é exatamente o conceito que você tinha lá em álgebra linear, tá? Conjuntos LI e LD. Uma matriz, conjunto de vetores sem LI, sem LD, tá? É exatamente o mesmo conceito. Se você tem coordenadas independentes, é porque você não consegue escrever umas em função das outras. Até porque se você tem coordenadas independentes, você pode reduzir a ordem delas a um conjunto menor, né? Você sempre pode fazer isso. Se você tem um conjunto, está falando que esse é o menor conjunto, sendo que elas são LD, você pode reduzir e falar, escrevendo de modo que você consiga escrever as que você está tirando em função das outras, certo? E aí vem qual é a diferença entre coordenadas generalizadas e coordenadas cartesianas, tá? Isso vocês vão usar a partir de agora na mecânica direto. Então, esclareçam bem esse conceito. Coordenada cartesiana, tá? É x, y e z. No fundo, o que a gente quer saber é sempre quem é x, quem é y, quem é z e a orientação, o sistema de orientação que a gente estiver usando. Por exemplo, o problema do plano. X, y e o θ. Ah, mas no meu problema eu tenho uma haste que varia no tempo. E eu quero escrever em função do comprimento dessa haste. Isso é uma coordenada generalizada. Ah, eu quero descrever um mecanismo usando o ângulo relativo entre duas hastes. Isso é uma coordenada generalizada. Eu posso descrever a cinemática de um biela-manivela usando o ângulo entre a biela e a manivela. Qualquer ângulo que eu defina, eu vou estar amarrando o mecanismo todo. Tá? Só que às vezes nem sempre usar o XY da partícula, do corpo,
vai ser agradável. Nem sempre usar o ângulo absoluto de que relaciona a partícula com o referencial inicial vai ser agradável. Então eu posso, na verdade, usar qualquer conjunto de coordenadas, tá? Conjunto de coordenadas generalizadas, que pode ser qualquer variável associada ao meu problema, tá? Que eu posso definir da forma que eu quiser, desde que, tá? Exista um mapeamento desse conjunto de coordenadas e o meu conjunto de coordenadas cartesianas que mapeiam o meu mecanismo, tá? Então fica meio abstrato, mas você tem dois espaços que descrevem a mesma coisa. Você tem um conjunto de coordenadas generalizadas que são fáceis de usar, fáceis de visualizar e de descrever o seu mecanismo. Você vai pegar, vai escrever o que é em função desse grupo, desse conjunto. Mas a qualquer momento que você precisar recuperar quem é x, y, z, o seu mecanismo, você sabe quem você sabe qual é a transformação que você tem que aplicar para sair de Q e passar para R, que são as coordenadas cartesianas em si, tá? É uma transformação de como se fosse uma mudança de variável. Você vai ter uma funçãozinha que relaciona R em função de Q, tá? Um R igual a um R de Q, tá? Isso aí é muito importante, a gente vai usar isso muito daqui para frente. Já é bom também já ir pegando esse conceito na cabeça. Tá. Aí vem um critério, né, uma equação, para ajudar a gente a calcular essa mobilidade, tá? Que é a equação de Grubler-Kutzbach. Quais são as hipóteses para você poder aplicar essa equação, tá? Primeira, você tem que considerar um corpo fixo no espaço, tem que entrar na conta. N é o número de elos. Existe sempre um elo fixo, tá? Então, na verdade, você sempre calcula, o seu N é sempre um N mais 1, tá? Quem é F1 e quem é F2? F1, número de juntas que permitem 1 grau de liberdade. E quem é F2? É o número de juntas que permitem 2 graus de liberdade. Tá? É o número de graus de liberdade que são permitidos. Tá? Essa equação aqui, se vocês forem analisar, tá? Fazer a conta, eu tenho tantos corpos, cada corpo tem 3 graus de liberdade, sendo que as juntas de 1 grau de liberdade, elas me tiram 2 graus de liberdade, e as juntas que permitem 2 graus de liberdade, elas me retiram 1 grau de liberdade por junta. Tá? É basicamente essa conta que você está fazendo. É uma equação de Grubler-Kutzbach, é uma equação meio que óbvia. Tá? É a conta que a gente faria normalmente na nossa cabeça. Mas, como batizaram com esse nome, a gente cita. Tá? Problemas dessa equação. Se você tiver juntos atuando em mais de um corpo, em mais de dois elos, né? Uma junta com 3 elos, essa equação já não basta. Se você tiver um corpo com mais de um corpo, por exemplo, um corpo terciário, com 3 nós, essa equação já não vale, tá? E aí é fácil também de explicar por quê, porque a conta que a gente está fazendo aqui prevê que só tem 2, tá? E ela pode ser facilmente também, você pode expandir esse conceito para o mecanismo espacial, facilmente, tá? Aqui estão algumas representações de algumas juntas, né? Aqui uma junta de revolução só permite a rotação, tá vendo aqui a forma da junta não deixa haver translação. Uma junta prismática, você tem aqui uma seção transversal quadrada, ou seja, não permite a rotação, só permite a rotação. Tá? Por isso eu tenho um grau de liberdade. O came ou engrenagem, a princípio, você tem a rolagem e tem um deslizamento. Por isso que você tem dois graus de liberdade, tá? Contato rotativo.
só tem a rolagem, seria um bloquinho descendo um plano inclinado, tá? Uma junta helicoidal, por exemplo, aqui é um parafuso. Ah, mas quando o parafuso gira, o parafuso se desloca. Sim, mas o deslocamento do parafuso, a translação do parafuso, está associado à rosca do parafuso. Logo, o delta-θ está relacionado com o delta-x. Logo, eles são dependentes. Logo, eu só tenho grau de liberdade. A junta cilíndrica, aqui é uma seção transversal circular. Então, esse bloco pode girar em relação a esse e eu posso transladar. Na verdade, eu tirei as duas travas aqui. Esse aqui é uma junta esférica, tá? É o que eu falei lá do pino bola. Tá? Você tem 3 rotações, mas os blocos, o pino não pode sair da casca. E aqui é um plano, né? Um plano inclinado, ou seja, ela pode transladar nas duas e rotacionar. São 3 graus de liberdade. Tá, vamos aplicar. Bela manivela. Tem 1, 2, 3, 4 corpos. Tem 1, 2, 3 juntas de rotação e são juntas do tipo F1. E eu sei que eu tenho aqui uma junta prismática, porque esse bloco aqui ele não gira em relação ao inercial, em relação ao chão, e ele só se desloca ao longo de ΔX, ou seja, ele só tem o grau de liberdade. Só vai para frente e para trás. É uma junta prismática. Prismática também é F1, então eu tenho 1, 2, 3 aqui no pino, 4 no acoplamento dele com o chão. Logo, é 3 vezes 4 menos 1 dá 9, menos 8, 1. 4 barras. 1, 2, 3, 4 corpos. 1, 2, 3, 4 juntas F1. 3 vezes 4 menos 1 menos 8 dá 1. Tá? São exemplos bobos, simples, mas que ajudam a gente a entender o conceito de aplicação dessa equação. Tá? Bom, esse é o primeiro vídeo, nossa primeira aula. Até a próxima.